Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o patrão não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, quinta-feira, dia de adoração ao Santíssimo Sacramento, dia da instituição da Eucaristia, todos nós somos convidados a visitar Jesus no Santíssimo Sacramento, nos sacrários de nossas igrejas, na Eucaristia celebrada em nossas comunidades. E a liturgia deste dia nos traz essa ação de Deus junto do seu povo. Nós estamos a refletir nesta semana o livro do Êxodo, depois o início do livro dos Números, quando o povo chega até a terra prometida e, ao chegar, percebe-se diante dos desafios da tomada de posse. Encontra-se diante dos obstáculos, mas não perde a sua fé no Deus libertador. E hoje nós ouvimos quando esse Deus se manifesta e permite que eles ultrapassem o rio a pé enxuto. Sob liderança de Josué, o povo vai tomar posse desta terra, derrubando inclusive as muralhas de Jericó. É preciso que nós, olhando para este povo, nos identifiquemos como filhos
filhas, irmãos e irmãs, herdeiros da aliança. Aliança prometida desde o início da criação. Aliança que se renova em cada Eucaristia, em cada missa celebrada, pela profissão de fé que todos nos colocamos a fazer. O texto do Evangelho de hoje, ele nos traz o tema do perdão. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? E nós sabemos que o perdão, mais do que uma atitude de desculpa ou de camaradagem, o perdão, ele só acontece por graça de Deus. Graça de Deus e ação do homem. Então Jesus responde, é preciso perdoar até 70 vezes 7. Um número simbólico que significa perdoar sempre. Não se fechar à graça do perdão. E veja, é justamente o que nós pedimos diariamente quando rezamos o Pai Nosso. Perdoai-nos, assim como nós também perdoamos. Rezamos diariamente pedindo, portanto, a graça do perdão. E no final, Jesus vai concluir dizendo, é assim que o Pai agirá convosco, se não perdoardes de coração. Ou seja, mais do que, como disse, uma atitude humana de simpatia, de amizade, o perdão, ele se torna quase que um milagre na graça e na ação de Deus que está presente no meio da comunidade. E entre a primeira fala de Jesus, perdoar sempre, e a última fala de Jesus, perdoar de coração, ele conta a parábola daquele patrão que perdoou o seu empregado e que, após ter visto ou ter ouvido falar da atitude desse mesmo empregado, o chama para a prática da justiça. É preciso, irmão e irmã, que nós tenhamos a consciência de que temos um Deus que está sempre disposto a nos perdoar. Um Deus que em Jesus se revelou perdão, compaixão e misericórdia. Um Deus que não nos condena quando nós estamos dispostos a uma atitude de reparação. Como seres errantes, frágeis e pecadores, o Senhor nos adota como filhos. E enquanto filhos, herdeiros da graça, herdeiros do perdão. O Senhor não nos olha a partir dos nossos erros e dos nossos pecados. Menos ainda, o Senhor não está disposto a nos condenar. Então veja, no primeiro momento da parábola, o patrão olha para aquele empregado com misericórdia. Um coração capaz de superar a dívida humana. Um coração que olha para o ser humano e tem dele compaixão. Mas perceba que a partir da nossa atitude, o Senhor vem novamente ao encontro e, nesse momento, ele exige uma atitude de mudança, de correção. O Deus que é misericordioso não deixará de ser justo. A justiça, a verdade são como que sinais da presença de Deus. Deus é todo misericórdia, mas não deixa de ser todo justiça. Na medida de nossas ações, nós reconheceremos
a misericórdia e a justiça que vem do coração sagrado de Jesus. Somos hoje, portanto, chamados a viver o milagre do perdão na prática da justiça. O Senhor que nos acolhe, o Senhor que nos liberta, é o mesmo que nos perdoa e que nos ama, dando sempre uma nova oportunidade para que possamos segui-lo de modo digno e de modo santo. Que nós possamos, a cada dia, assim como esse operário, suplicar ao Senhor que venha ao nosso encontro com a graça do perdão e da misericórdia. Que o Senhor abençoe, fortaleça a cada um de nós. Coloquemo-nos em prece, em oração, rezando pelas intenções de toda a igreja e pelas intenções que trazemos em nosso coração.